Olá, meus caros alunos! Hoje iniciaremos o curso de Farmacologia. Eu sou o professor Sérgio e nessa aula iremos introduzir alguns conceitos farmacológicos e algumas definições. Bem, o que é que veremos nessa aula? Nessa aula veremos a definição de farmacologia. Também falarei um pouquinho sobre a janela terapêutica, qual a importância dessa janela terapêutica. Como foi desenvolvida a farmacologia nesses últimos anos, quais são as vertentes da farmacologia, como a farmacologia básica é dividida, quais são os conceitos básicos e como é a vida de um fármaco. Então, farmacologia tem uma origem grega, né? Essa aqui é a palavra em grego de farmacologia, significa fármacon, ou seja, droga, e logos significa estudo. Então, à primeira vista, a gente pode dizer que farmacologia significa o estudo das drogas ou o estudo dos fármacos. Só que se nós nos aprofundarmos mais sobre o conceito científico da farmacologia, a gente vai ver que existem outras nuances sobre essa definição. Então, farmacologia é uma ciência. É a ciência que estuda as interações entre compostos químicos, que são os fármacos, e o organismo vivo ou os sistemas biológicos representados por esse organismo vivo. E do que resulta essa interação entre um composto químico, entre um fármaco e os organismos vivos? Resulta em um efeito. E esse efeito ele pode ser um efeito maléfico, que a gente diz que é um efeito tóxico, ou um efeito benéfico, que é o efeito medicamentoso. Então, isso significa que o mesmo produto químico, o mesmo composto químico, ele pode nos trazer um efeito ruim, um efeito tóxico e um efeito medicamentoso, um efeito benéfico. O que é que vai diferenciar quando um composto vai nos trazer um efeito bom ou um efeito ruim? Simplesmente a dose e a via de administração. Então, a dose e a via de administração vai guiar o fármaco a dizer se ele vai ser tóxico ou se ele vai ser benéfico, ok? Então, nós podemos dizer então que existe uma faixa de concentração do fármaco na qual aquele fármaco vai nos trazer um benefício medicamentoso, um benefício terapêutico, que é isso que nós procuramos, e uma faixa de concentração na qual aquele medicamento, aquele fármaco, ele vai nos trazer um efeito tóxico. E é isso que nós chamamos de janela terapêutica. Então, a janela terapêutica, nós podemos ver aqui, ela compreende uma faixa entre as concentrações mais baixas, as concentrações que iniciam o efeito terapêutico, e as concentrações mais altas, aquelas concentrações que iniciam os efeitos tóxicos. Então, nessa faixa aqui, nós temos efeitos terapêuticos, por isso que a gente chama de janela terapêutica. Abaixo disso, nós temos efeitos subterapêuticos, ou seja, efeitos que normalmente não atingem os objetivos do tratamento. E acima dessa concentração aqui, nós temos efeitos tóxicos, ou seja, efeitos na qual aquela droga vai trazer malefícios que nem sempre, que na maioria das vezes superam os benefícios trazidos por ela, tá? Então, nessa tabelinha aqui, nós podemos observar exatamente essas concentrações, essas faixas, né, de efeitos da droga. A janela terapêutica ela fica aqui, entre a concentração máxima permitida e o limiar de concentração na qual se observam efeitos. Então, concentrações ótimas, elas atingem ou elas produzem efeitos terapêuticos. Concentrações acima da ótima, elas potencialmente, apesar de elas estarem na janela terapêutica, elas potencialmente produzem efeitos tóxicos, que são, na maioria das vezes, reações adversas. Reações adversas que são graves ou não, mas que são reações adversas. E abaixo da concentração ótima, nós temos os efeitos parcialmente observados. Parcialmente eficaz seria a droga. Ou seja, a droga seria eficaz, mas não seria na sua totalidade. Ok, pessoal?
Então vamos dar uma olhadinha aqui no desenvolvimento da farmacologia. A farmacologia começou a se desenvolver muito antes, muito tempo antes de Cristo, né? Mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? Quando as pessoas produziam as poções, os remédios à base de ervas. Então foi o início da terapêutica, foi com a produção dessas poções, mas que ela se desenvolveu muito nos últimos anos, né? Principalmente do século 17 para cá, de 1600 em diante, a farmacologia se desenvolveu muito, e principalmente ligado a outras ciências, como, por exemplo, as ciências biomédicas, como a patologia, como a fisiologia, como a bioquímica. Então, essas ciências trouxeram embasamento científico para a farmacologia, que fez com que a farmacologia realmente se tornasse ciência. Além disso, também a indústria farmacêutica, é claro, né, com a produção dos seus medicamentos e com suas pesquisas, também trouxe para a farmacologia um crescimento muito acelerado. E, obviamente, não podemos nos esquecer da química. A química não só dos produtos naturais, mas a química sintética também. A química sintética com a elucidação das estruturas químicas associado à síntese de fármaco. Aliás, os primeiros fármacos eles foram, digamos assim, descobertos. Então a gente dizíamos, se diz na literatura que os primeiros fármacos a gente chamava de descoberta de novos fármacos. Hoje, nós falamos mais de síntese de fármacos. A maioria dos fármacos eles são sintetizados a partir do estudo, a partir da avaliação, a partir da análise da sua interação com receptores, com enzimas, com canais iônicos, seja lá com que estrutura for, com sua molécula-alvo. A gente estuda qual é o papel da estrutura naquele efeito e nós modulamos a nova estrutura para que ganhe novos efeitos desejados e para que sejam eliminados efeitos indesejados. E atualmente nós vivemos uma nova era, a era da biofarmácia. A era da biofarmácia, a era na qual o fármaco em si não é apenas a novidade, o que traz o efeito terapêutico, mas na maioria das vezes também a formulação farmacêutica. Então a gente vê muitos fármacos aí de liberação prolongada, fármacos que são liberados no alvo ou no tempo correto, sem que haja necessidade de novas dosagens. Isso tudo é resultado da tecnologia farmacêutica que desenvolveu os biofármacos. E também, obviamente, nós temos aqui algo muito importante para falar, que é a biologia molecular. Biologia molecular. Então, com o desenvolvimento e com a elucidação de novos genes, também se criou novas vertentes. A gente vai falar sobre essas novas vertentes mais adiante, mas se criou novas vertentes sobre a farmacologia e o entendimento de qual a participação dos genes no resultado da fisiologia humana e qual a participação do fármaco na regulação desses genes. Então, a biologia molecular tem hoje um papel muito importante, principalmente na síntese dos fármacos. Então, os fármacos são sintetizados muitas vezes pensando na biologia molecular, como é que nós entendemos a fisiologia daquela doença e como nós podemos resolver esse problema, certo? Então, por que estudar farmacologia? Então, qual é a importância da farmacologia em determinadas áreas? Então, estudamos farmacologia para compreender o mecanismo pelo qual uma substância química administrada afeta o funcionamento do organismo. Então, estudamos para compreender o mecanismo de ação do fármaco. A gente vai falar sobre isso mais detalhadamente quando tivermos a aula de farmacodinâmica. Farmacodinâmica é quem estuda como o fármaco interage com sua molécula-alvo e como é desencadeado o efeito farmacológico. Mas um dos objetivos de se estudar farmacologia é compreender como esse mecanismo é processado. Também estudamos farmacologia para ter um sucesso terapêutico no tratamento da doença. Isso é a farmacoterapia. Aqui a gente não se preocupa como é que o fármaco age, nem como é que ele se desloca, nem quais as concentrações. A gente pensa apenas no sucesso terapêutico. Então a gente tem um protocolo, iremos seguir esse protocolo, e esse protocolo, no final, o resultado dele, obviamente, deverá ser a elucidação, a resolução daquela doença. Então, também estudamos farmacologia para resolver, para tratar doenças.
Também estudamos farmacologia para escolher o fármaco mais adequado para certas características fisiopatológicas, ou seja, as indicações farmacológicas. Então, determinada doença, alguns fármacos agem melhor do que outros. Isso também tem muita relação com a sua especificidade de ação, o local onde ele age, qual é o efeito que ele produz. Então, quando a gente estuda farmacologia, a gente consegue fazer a escolha diante de tantos fármacos, a gente consegue fazer a escolha de quais os mais adequados para aquelas doenças, para aqueles processos fisiopatológicos. E, finalmente, estudamos farmacologia para garantir que o fármaco atinja a concentração adequada. E aí nós entramos no outro ramo da farmacologia, que é a farmacocinética. Falaremos um pouco nessa aula, mas terá uma aula exclusivamente, especificamente, para tratarmos desse assunto. Tá bom? Então, para garantir a concentração adequada de um determinado fármaco na circulação sanguínea, é o mais normal da gente falar, mas a concentração em outros líquidos biológicos também às vezes é importante. Então, vamos falar agora sobre a droga ideal ou fármaco ideal. Quais são as propriedades ou quais são as características de um fármaco ideal? Primeiro, o fármaco tem que ser efetivo. E a gente vai falar sobre eficácia da droga. Mas o fármaco precisa se ligar no receptor e ele precisa produzir um efeito, ou seja, ele precisa ser efetivo. Você não vai administrar um fármaco que, na verdade, não tenha resultado nenhum, não produz efeito nenhum. Então, um fármaco, uma droga ideal, precisa ser efetiva, ele precisa produzir um efeito e, de preferência, que esse efeito seja desejado. Um fármaco precisa ter segurança, ou seja, você não pode administrar um fármaco e esperar que aquele fármaco produza um efeito bom, mas o efeito ruim cause um risco de morte. Então, ele precisa ser um fármaco seguro. Também o fármaco precisa ser seletivo, ou seja, o fármaco precisa se ligar em determinado local, especificamente, mais especificamente, em detrimento de todos os outros lugares, ou os locais, ou tecidos que ele possa se ligar. Então, dessa forma, a gente elimina bastante reações adversas. Também o fármaco precisa ter reversibilidade, ou seja, se o indivíduo, a gente vai falar sobre isso, ele for susceptível, sensível demais àquela droga, ele pode apresentar uma reação adversa grave. Então ele precisa ser reversível para que possamos administrar antídotos que revertam o efeito daquela droga. Também precisa ter fácil administração. Não adianta você ter um fármaco bastante efetivo, seguro, seletivo, reversível, mas que para administrar, você precisa fazer, por exemplo, uma introdução intracardíaca daquele fármaco. Então, a administração também entra como uma das propriedades da droga ideal. Também ele precisa ter mínimas interações. Então, a gente, na maioria das vezes, não administramos apenas o fármaco. A gente administra o fármaco, a gente se alimenta, a gente bebe e muitas vezes também administramos outros fármacos para outros problemas. Então, esse fármaco precisa ter mínimas interações de diversos tipos. Vamos ter uma aula também exclusiva, específica sobre as interações medicamentosas. Mas ele não pode interagir nem com outros fármacos, nem com outros receptores, nem com outras moléculas que você possa administrar. E, finalmente, uma droga ideal deve ser isenta de reações adversas. E aí entra na seletividade. Se ele não é seletivo, na maioria das vezes ele causa reações ou efeitos que não se desejam, que são as reações adversas. Ok? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre as suas vertentes, as vertentes da farmacologia. Farmacologia básica a gente vai falar na maior parte do curso, mas existem algumas variações ou derivações da farmacologia. Uma delas é a farmacogenética. A farmacogenética trata do estudo das influências genéticas sobre as respostas a fármacos, ou seja, nós somos indivíduos diferentes e nós reagimos diferentemente a ação dos fármacos. Muito embora a indústria farmacêutica ainda não compreendeu isso na sua totalidade e ela introduz na terapêutica posologias iguais para todo mundo, mas nem todo mundo responde bem aquelas posologias. Algumas pessoas têm como aquela posologia uma reação subterapêutica e algumas pessoas
produzem reações tóxicas àquela mesma posologia. Isso são variações genéticas. Também, uma outra vertente é a farmacogenômica. A farmacogenômica é muito parecido, né, com a farmacogenética, mas ela descreve o uso das informações genéticas, ou seja, as sequências do DNA, o que é que ela produz, a velocidade de expressão gênica, qual a proteína, as variações proteicas que são produzidas a partir dos genes. Utiliza essas informações para que possa orientar a escolha da terapia farmacológica individualmente. Então, é a terapêutica individual. Então, determinada pessoa tem determinadas mutações, então ela precisa adequar o fármaco, ou a dosagem, ou os tempos, a intervalo de tempo entre as dosagens, para que ela produza o máximo de efeitos terapêuticos e o mínimo de efeitos tóxicos. E, finalmente, a farmacoepidemiologia, que vai tratar dos estudos dos efeitos dos fármacos em nível populacional. Então, vai tratar das variações étnicas. Então, os negros, os asiáticos, os brancos. Então, todos eles apresentam estruturas genéticas diferentes e, obviamente, apresentam efeitos diferentes a cada um dos fármacos. Na farmacoepidemiologia vai estudar justamente os efeitos desses fármacos em determinado grupo populacional. Eu falei de negros, índios e asiáticos, mas a gente pode falar, por exemplo, da população pediátrica e da população idosa, da população do Rio Grande do Norte e da população do Amazonas. Então, nós podemos tratar dessa forma também pela farmacoepidemiologia. Falando de farmacologia básica ela é dividida em farmacodinâmica e farmacocinética. Teremos duas aulas para falar sobre isso, uma sobre farmacodinâmica e a outra sobre farmacocinética. Mas vamos ver o conceito básico de farmacodinâmica e de farmacocinética. Bem, a farmacocinética trata do movimento das drogas, né? O próprio nome já diz, é farmacocinética. Ele trata do movimento do fármaco desde o momento em que ele é administrado até o momento em que ele chega no local de ação. E aí ele vai estudar a absorção daquele fármaco, como é que é absorvido, as variações que levam à sua absorção, como é distribuído, o que é que pode influenciar nessa distribuição, a velocidade do seu metabolismo, quais enzimas vão metabolizar, vão eliminar, vão biotransformar aquele fármaco e como aquele fármaco vai ser excretado. Então, isso que vai tratar a farmacocinética. Já a farmacodinâmica estuda os efeitos fisiológicos, bioquímicos e o mecanismo de ação dos fármacos, ou seja, estuda o efeito do fármaco. O que é que o fármaco produz, como ele produz e quando ele não se liga no local correto, que efeitos ele produz, que são os efeitos adversos. É isso que vai tratar a farmacodinâmica, também teremos aulas sobre isso, né? E detalharemos melhor os mecanismos de ação e como é que os fármacos produzem seus efeitos. Agora, a pergunta é, como prescrever? Bem, a prescrição ela é restrita a médicos veterinários e odontologistas, e eles precisam, para prescrever, de algumas informações importantes. Informações relacionadas ao paciente e informações relacionadas ao fármaco. Ao paciente, o que a gente pode levar em consideração? Primeiro, situações fisiológicas. Será que idade influencia na escolha da prescrição? Evidentemente que sim. Então, pessoas mais jovens, né, crianças, né, recém-nascidos e pessoas mais velhas, os idosos, normalmente têm algumas restrições com relação à terapêutica. Então, essas pessoas normalmente ou são imaturas, bioquimicamente falando, para metabolizar drogas ou para eliminar essas drogas, e por isso o risco de efeitos adversos é maior, ou as pessoas mais velhas elas produzem uma escassez de enzimas ou uma deficiência metabólica advinda da idade também que dificultam aí a sua metabolização. Então, a idade é um aspecto extremamente importante na hora de prescrever, se é um adulto, se é um jovem ou se é um idoso. O sexo também. Então, homens e mulheres apresentam composições bioquímicas diferentes. E por apresentarem composições bioquímicas diferentes, elas apresentam, portanto, formas de
reagir com o fármaco diferente, de eliminar o fármaco, de biotransformar o fármaco diferentemente. O peso também, né? Quem nunca viu numa bula de um medicamento informando que aquele medicamento é administrado tantos miligramas por cada quilograma de peso. Isso é resultado principalmente da quantidade de tecido que nós possuímos e da capacidade de biotransformação ou da capacidade de adsorção desses tecidos, né, de absorverem os fármacos. Então, o peso é extremamente importante. E a gestação é uma outra situação fisiológica também importante na hora de prescrever. Então, muitos fármacos atravessam a barreira placentária e vão agir num bebê que não tem capacidade metabólica, capacidade bioquímica nenhuma de eliminar aquele fármaco. Então, a gestação é uma situação fisiológica importante na hora da prescrição. Além disso, também outros aspectos como hábitos do paciente, né? Se o paciente fuma ou se o paciente usa álcool. O fumo e o álcool alteram muitas enzimas. Eles muitas vezes aumentam o metabolismo enzimático, aumentam a atividade enzimática em alguns casos. Em outros casos, em altas concentrações ou em uso crônico, eles podem lesionar determinados tecidos importantes no metabolismo de drogas. Então, devemos levar em consideração também se o paciente faz uso do fumo ou se ele faz uso de álcool. Também doenças, se o paciente possui insuficiência renal, ele tem uma capacidade reduzida de eliminar aquele fármaco. Se o fármaco não é reduzido na mesma taxa, na mesma velocidade, ele vai se acumular no organismo e as chances de haver uma reação adversa são, portanto, maiores. Assim como insuficiência hepática. Se o paciente se o paciente não tem uma capacidade de metabolização do fármaco adequada, esse fármaco também não vai ser biotransformado em metabólitos, na maioria das vezes inativos, e não vai ser eliminado também da mesma forma como aconteceu com a insuficiência renal. Ele vai se acumular e as chances maiores de ter uma reação adversa. E finalmente as características relacionadas à droga, ao fármaco. Então, a via de administração escolhida, se vai ser uma via intravenosa, intramuscular, oral, subcutânea, tópica ou qualquer outra. Também isso vai influenciar na hora de prescrever. Se a droga é tóxica, se a droga é tóxica para o fígado, se a droga é tóxica para o rim, se a droga é tóxica para a medula óssea, se a droga é tóxica para qualquer outro tecido. Então, se a droga for tóxica, obviamente você não pode fazer a prescrição para um paciente de uma droga que é hepatotóxica para um paciente hepatopata. Então você vai estar realmente agravando o problema do paciente. Também o tempo de eliminação da droga. Na hora de prescrever, temos que levar em consideração isso, né? Então, se aquela droga vai ser eliminada a cada 12 horas e a gente precisa readministrá-la a cada 12 horas, a gente também tem que levar em consideração isso. Se os níveis terapêuticos precisam ser elevados e a gente precisa antecipar essa dosagem para cada 8 horas, também precisamos levar em consideração quanto tempo essa droga vai precisar para ser completamente eliminada. E, obviamente, a seletividade do fármaco. A gente já falou nos slides anteriores, mas a gente precisa levar em consideração isso para que a gente tenha menores reações adversas. Alguns fármacos anti-inflamatórios, por exemplo, produzem efeitos cardíacos. Então, esse é um problema que é relacionado com a falta de seletividade desses fármacos. Ok? Então, vamos agora dar uma olhadinha nos principais conceitos básicos, né, que a gente precisa entender no nosso curso de farmacologia. E que, se a gente conseguir compreender bem, a gente não nos atrapalharemos, né, na hora que esses termos aparecerem. Primeiro, o conceito de droga. O que é droga? A gente sempre ouve falar muito de droga como uma droga ilícita, né, como cocaína, como maconha, drogas ilícitas. Ali são drogas também. Mas usamos muito esse termo, principalmente no inglês, usamos muito esse termo para definir o fármaco em si. Mas, na verdade, a droga é qualquer substância que interaja com o organismo produzindo algum efeito. Então, você administrou uma substância química, essa substância interagiu com o seu organismo e produziu um efeito, esse produto químico ele é uma droga. Então, na verdade, qualquer coisa que nós administrarmos vai ser uma droga, né? Vai ser uma droga. Os alimentos eles podem ser considerados uma droga.
já que eles interagem com o nosso organismo e produzem algum efeito. Ok? Já fármaco é uma substância definida, ou seja, com estrutura química elucidada, com estrutura química definida, com grupos químicos já resolvidos, também com propriedades ativas e que vão normalmente produzir um efeito terapêutico. Então, quando você pensa na dipirona, por exemplo, quando você pensa no diclofenaco de potássio, quando você pensa em qualquer uma dessas drogas, você sabe que ela existe uma estrutura química definida, que ela apresenta propriedades ativas, que ela vai agir em determinado receptor, que ela vai agir em determinado alvo e que ela vai produzir um efeito conhecido. Que esse efeito é um efeito terapêutico. Já medicamento é quando ao fármaco é adicionados componentes para que esse seja administrado terapeuticamente. Então, medicamentos são adicionados os corantes, são adicionados os edulcorantes, são adicionados os excipientes, são adicionados o líquido, são adicionados todos os emulsificantes, são adicionados todos os outros compostos, né, que vão dar a cara do medicamento. Então, você pega o fármaco, que é o princípio ativo, e ao fármaco são adicionados todos os outros compostos que vão formular, vão produzir aí o medicamento. Já a forma farmacêutica é a forma final de como o medicamento se apresenta. Então, o medicamento, a junção do princípio ativo, a junção do fármaco com os excipientes, ele vai dar uma forma que vai ser a forma que vai ser administrada, forma final, se é um comprimido, se é uma cápsula, se é um injetável, se é uma suspensão, uma solução ou qualquer outro. Remédio, a gente sempre faz a confusão de medicamento com remédio. Vou tomar o remédio. Mas, na verdade, remédio vem da palavra re, que é novamente, e medior, que é curar. Então, é como se fosse curar novamente. Então, remédio pode ser uma substância animal, vegetal, mineral ou sintética. Ou seja, pode ser um fármaco. Um fármaco pode ser um medicamento, mas pode ser um procedimento também. Pode ser ginástica, massagem, acupuntura, banhos. Pode ser algo que não se vê, como a fé, como a crença, como a influência de alguém, né? Uma conversa. Então, tudo isso pode trazer um benefício para o paciente, pode muitas vezes trazer algo que o fármaco também traria, mas por alguns aspectos psicológicos podem trazer também esse efeito. Então, o remédio, na verdade, é qualquer substância que seja utilizada com intenção benéfica. Pode ser substâncias químicas, pode ser procedimentos e podem ser substâncias e pode ser procedimentos, né, visíveis e procedimentos não visíveis. Ok? Placebo. O que seria placebo? Placebo, né, vem da palavra placel, que significa agradar. Então, é qualquer substância que não necessariamente tenha efeito terapêutico, mas que é utilizado, na verdade, para fazer uma comparação com aquelas que têm um efeito terapêutico, né? Então, você pode administrar, por exemplo, um fármaco, um medicamento, que em concentrações baixas, ou pode administrar as mesmas substâncias, os mesmos excipientes, sem que haja efeito terapêutico, sem o princípio ativo. Então, dessa forma, nós estaremos comparando se realmente a mudança ou o efeito que se procura é do princípio ativo, já que a única diferença entre os dois seria o princípio ativo, ou não. Então, placebo, na maioria das vezes, é a administração de uma substância ou de uma forma farmacêutica sem o princípio ativo, para que nós possamos fazer as comparações. Um outro conceito bastante importante também para que nós possamos entender no curso de farmacologia é o conceito de medicamento ético ou de referência. Eu não gosto muito desse termo ético, porque parece que o outro é antiético, né? Mas na verdade, medicamento de referência é aquele primeiro medicamento que surgiu com aquele princípio ativo, com aquela indicação, né? E aí ele vai servir de parâmetro para o registro de todos os outros que surgirem, os similares e os genéricos. Okay? Então, o primeiro medicamento com aquele princípio ativo, com aquela forma farmacêutica, para aquela indicação, com aquela concentração, é chamado medicamento de referência. Já o medicamento genérico
é uma cópia do medicamento de referência, com a mesma concentração, com a mesma forma farmacêutica, com a mesma via de administração e com algumas características importantes que a gente vai falar um pouco mais adiante, que é a biodisponibilidade e a bioequivalência, que fazem com que, ou garantem com que, aquele fármaco vá produzir os mesmos efeitos que o medicamento em referência. Já o medicamento similar, ele é um medicamento que na maioria das vezes também possui o mesmo princípio ativo, possui a mesma concentração, a mesma forma farmacêutica, mas como não passou pelos testes de bioequivalência e biodisponibilidade, não se tem garantias de que ele vai produzir os mesmos efeitos do medicamento de referência. Então, às vezes o medicamento genérico e o similar, eles são idênticos, mas o genérico você tem certeza que ele passou pelos testes de garantia que ele é igual ao de referência. Já o similar não, até porque não necessariamente a utilização dos mesmos recipientes e a utilização do mesmo princípio ativo garante o mesmo efeito. Às vezes, o procedimento de síntese daquele medicamento também é responsável pelos efeitos terapêuticos dele, como, por exemplo, os comprimidos. Os comprimidos, dependendo da pressão, da pressão produzida para comprimir os pós, eles podem eliminar mais facilmente ou mais dificilmente o princípio ativo. Próximo conceito é dose letal 50. Dose letal 50 é a concentração de uma substância química que é capaz de matar 50% da população de animais testados. Isso é muito utilizado em determinadas etapas da produção de um fármaco, quando se quer avaliar qual é a toxicidade daquele fármaco. Então, vai se aumentando as concentrações até que no experimento 50% da população testada morre. E aí essa dose é chamada de dose letal 50. Né? Essa dose é medida em miligramas de substância por cada quilograma de massa corporal do animal testado, já que o peso corporal é importante, né, uma vez que os fármacos vão ser distribuídos nos tecidos. Conceito importante também, principalmente para aquilo que eu falei no slide anterior, né, dos genéricos, é biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? Biodisponibilidade é a medida da extensão de uma droga terapeuticamente ativa que atinge a circulação sistêmica e, portanto, que está disponível no local de ação. Então, quando administramos uma determinada dosagem de um fármaco, vamos supor 50 mg de diclofenaco, por exemplo, e a gente vê que na concentração sanguínea, depois de algum tempo, apenas 25 microgramas daquele fármaco atinge a concentração sanguínea, isso é a biodisponibilidade. Isso é a extensão e a capacidade do fármaco chegar à corrente sanguínea. A gente sabe que alguns fatores influenciam na absorção do fármaco, na ligação de proteínas, na distribuição, e que esses fármacos, esses parâmetros, na maioria das vezes, são responsáveis, né, pela biodisponibilidade daquele fármaco. Então, o que chega na corrente sanguínea, que está terapeuticamente ativo, que está disponível para atingir o local de ação, é considerado a biodisponibilidade. Já a bioequivalência é utilizado para avaliar equivalências biológicas, ou seja, a capacidade de determinado fármaco produzir um efeito. Então, se dois fármacos produzem o mesmo efeito, por exemplo, um analgésico tem a capacidade de reduzir o limiar da dor. Então, se os mesmos fármacos atingem os mesmos efeitos, eles são considerados bioequivalentes, ou seja, produzem efeitos, são efetivos terapeuticamente falando. Posologia. O que é posologia? É o modo como o medicamento deve ser administrado, ou seja, qual a concentração que ele deve ser administrado, de quanto em quanto tempo ele deve ser administrado, por qual via ele vai ser administrado. Então, isso é a posologia. Existe todo um estudo para se chegar aos valores, né, que a gente conhece e encontramos nas bulas dos medicamentos. Meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para que metade de uma substância seja removida do organismo por um processo químico ou físico. Ou seja, quando nós administramos um determinado fármaco,
ele leva um tempo para chegar na corrente sanguínea. À medida que o tempo passa, a gente vai falar isso na farmacocinética, mas com o avanço do tempo, nós temos o aumento das concentrações desse fármaco até que atinjamos o pico máximo de concentração. O pico máximo de concentração. E esse fármaco, depois de algum tempo, vai sendo eliminado, e aí esse pico, nessa concentração, vai diminuindo até que ele seja completamente eliminado. Mas o tempo necessário para que nós administremos o fármaco, e esse fármaco seja absorvido e eliminado para atingir metade da sua concentração inicial, né? Metade da sua concentração, nós chamamos isso de meia-vida plasmática, né? Para que ele possa atingir metade da concentração. Especificidade. Especificidade é a capacidade de um fármaco reconhecer apenas um receptor. Então, nós veremos durante esse curso que alguns fármacos eles se ligam no receptor A com muita afinidade, a gente vai falar sobre afinidade isso, mas ele também se liga no receptor B, e aí ele produz efeitos adversos. Então, a capacidade dele não se ligar em B, se ligar apenas em A, é chamada de especificidade. Já a afinidade é a tendência de um fármaco se ligar ao seu receptor. Mesmo exemplo que eu dei, você tem dois receptores, ele tem uma capacidade de se ligar a A muito mais do que de se ligar a B. Então, a afinidade por A é muito maior do que a afinidade por B. E a eficácia é a tendência de um fármaco, uma vez ligado, a ativar o receptor. Então, ele pode ser específico, ou seja, ele pode reconhecer determinado receptor, receptor A. Ele pode se ligar com muita eficácia A, mas ele pode se ligar e não produzir efeito nenhum. Então, a eficácia seria a capacidade desse fármaco, depois de ligado, produzir um efeito terapêutico. Aqui nesse exemplo, a gente pode entender isso melhor. A gente tem aqui uma droga A, e eu botei esse nome de propósito, porque o próximo conceito vai ser de agonista. Droga A, um agonista A. Ele se liga no seu receptor. Então, a ocupação desse receptor é regulada pela afinidade. Então, se uma droga A tem mais afinidade pelo receptor 1 do que pelo receptor 2, ele vai se ligar no receptor 1. Mas uma vez ligado, tá aqui, ligado, se ele produzir uma resposta terapêutica, isso vai ser a sua eficácia. Capacidade de produzir uma resposta terapêutica chamada de eficácia. Nesse caso aqui, a gente tem a droga B, ó, que até se ligou, ou seja, ele tem afinidade pelo receptor, mas ele não tem eficácia, ele não produziu nenhum efeito, nenhuma resposta terapêutica. E aí vem os conceitos de agonista. O que é agonista? Um agonista é uma substância ou uma substância química que causa alterações na função celular. Ou seja, ele se liga no receptor, ele se liga no enzima, ele se liga no transportador de íons e ele vai produzir um efeito. E esse efeito, na maioria das vezes, é por ativação do receptor ou por bloqueio de determinado transportador ou por inibição enzimática, por algum efeito ele se liga naquele alvo terapêutico e ele produz uma reação, altera a função celular. Já os antagonistas são substâncias que também se ligam ao receptor, mas eles não causam sua ativação. Na maioria das vezes eles impedem a ligação do agonista. Como eles impedem a ligação do agonista, a função celular não é alterada, o efeito terapêutico não é produzido. Então, agonistas produzem efeitos terapêuticos porque se ligam e produzem um efeito, alteram a função celular. Os antagonistas, eles se ligam no receptor, mas eles não produzem nenhum efeito. E dessensibilização. Dessensibilização é a diminuição do efeito de um fármaco que ocorre gradualmente quando administrado de modo contínuo ou repetidamente. A gente já ouviu muito falar também de que a gente está usando determinado fármaco e aquele fármaco perde o efeito. Isso é o processo de dessensibilização. Quando a gente usa aquele fármaco continuamente por muito tempo ou repetidamente, mesmo que não seja continuamente, alguns deles produzem efeito de dessensibilização, ou seja, diminuição do efeito, e a gente tem que aumentar a dose para que o mesmo efeito seja atingido. Os principais mecanismos de dessensibilização podem ser perda do receptor, ou seja, os receptores eles
podem serem reduzidos, eles podem ser diminuídos, eles podem ser degradados. Aumento do metabolismo do fármaco também, né? Aumento do metabolismo do fármaco. Exaustão de mediadores. Então, os mediadores bioquímicos, né, as vias metabólicas que produzem os segundos mensageiros podem ter uma diminuição, uma exaustão. E adaptação fisiológica também. Adaptação fisiológica. Então, o organismo ele pode se adaptar para que haja um novo patamar de interação do fármaco com o seu receptor. Então vamos entender um pouquinho agora, para finalizar nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a vida de um fármaco. Então o fármaco ele passa por 3 fases. Primeira fase, o período, esse período aqui, ó, período de descoberta da droga. É quando alguém tem uma ideia sobre algum fármaco, né, sobre alguma estrutura, sobre alguma interação, sobre alguma indicação. E aí esse fármaco ele vai ser sintetizado e depois vai ser testado em laboratório. Testado in vitro com células, testado in vivo com animais. E aí ele passa para a fase 2, ou para o período de desenvolvimento do fármaco. E a gente vai testar, vai ser os testes clínicos. Vamos testar isso em indivíduos, vamos testar isso nas populações, as fases 1, 2 e 3. E, finalmente, a fase ou período de comercialização, terceiro período, o período de comercialização, onde vai haver o lançamento, novas indicações, novas dosagens, e a fase 4, né, dos novos estudos. A gente vai falar um pouquinho, né, detalhar um pouquinho mais sobre isso agora. Então, a fase 1, geralmente são poucos participantes, né? No máximo 100, né? Entre 10 e 100 participantes. Ele é feito geralmente em voluntários saudáveis. Pessoas que não têm a doença pela qual o fármaco está sendo criado. São voluntários saudáveis. E o que é que ela procura avaliar? Procura avaliar a segurança e procura avaliar a tolerabilidade. Então, quer saber qual a dosagem de segurança, qual é a dosagem tóxica, qual é a capacidade de tolerabilidade pelas pessoas comuns que não têm doença nenhuma. Geralmente, de meses a 1 ano, essa fase é concluída. E aí leva aí de, né, mais ou menos, né, o custo médio dessa fase aí é de 10 milhões de dólares. Fase 2, onde a gente vai utilizar os pacientes. A gente já utiliza uma população maior, né, de 50 a 500 participantes. São pacientes com a doença que vão receber o fármaco experimental. E aí a gente testa, o que se procura testar é a eficácia e a faixa de doses, ou seja, a sua posologia, qual a eficácia daquele fármaco, qual a capacidade daquele fármaco de reduzir ou eliminar aquele problema, aquela doença. E qual a faixa de dose ideal? É um período que varia aí de 1 a 2 anos. A gente tem um custo maior, né, em torno de 20 milhões de dólares. A fase 3 é um ensaio multicêntrico. Então, normalmente na fase 2 a gente testa em pacientes, mas em pacientes de um grupo restrito ali, geralmente do mesmo país ou da mesma cidade. E na fase 3 a gente vai testar em vários centros científicos de teste de drogas em todo o mundo. E a gente vai avaliar isso em várias populações diferentes. Então a gente tem uma participação muito maior, uma população muito maior, de poucas centenas a poucos milhares de participantes. Então são pacientes que vão receber o fármaco experimental em vários países do mundo. E aí a gente vai, com o objetivo disso é confirmar a eficácia em populações aumentadas. Isso aí varia de 3 a 5 anos, no tempo dessa fase 3, e o custo dela varia de 50 a 100 milhões de dólares. E a fase 4 é a fase de vigilância pós-comercialização. Então, o fármaco foi aprovado, passou pelas 3 fases, ela foi aprovado, foi lançado no mercado, mas durante vários anos são observados os principais efeitos em diversas populações do mundo onde o fármaco foi lançado, né? Quais são os problemas que ele pode advir. Então, o objetivo dessa fase 4 é observar os efeitos adversos que não foram observados nas fases anteriores, aderência, interações medicamentosas
que porventura possam existir. Algumas reações adversas, algumas interações podem ser bastante raras e não foram previstas nem na fase 1, nem na fase 2 e nem na fase 3. Por isso, a fase 4, a fase pós-comercialização, é importante para que se observe quais os principais problemas que podem advir. Muitos fármacos nessa fase foram retirados do mercado, né? Porque não foram descobertos durante as fases anteriores, e aí durante a fase 4, quando uma grande gama de pessoas utilizam o fármaco, foi descoberto.